Olá, nessa aula a gente vai trabalhar a função seno e a função cosseno, certo? Bem, a gente sabe que todo número real, x, ele vai corresponder a um único ponto m do ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico. Essa ordenada m, né, e OM1 em relação ao sistema cartesiano, nesse xy, é a função de x, isto é, né, a cada x vai corresponder a um único número OM1. Essa função ela vai ser denominada como a função seno. Então a gente já pode ver pela definição que seja m a imagem no ciclo do número real x, né, no círculo trigonométrico, então por definição a gente vai dizer que o seno de x ele vai ser a ordenada m, tá? Em que a gente vai representar o seno por OM1. Então, o que vale a pena que a gente relembrar é que o círculo trigonométrico ele vai ser definido da seguinte maneira, ó, ele vai ser um círculo de raio 1, certo? Ou círculo unitário, que a gente pode chamar também. E como que a gente vai determinar? Bom, de acordo com algum valor de x, a gente vai determinando um ângulo desse seno, vamos chamar esse ângulo de alfa, tá? Ou de x, né? De acordo com o x, mas nós vamos colocar o alfa. Quando a gente encontrar esse ponto, o seno ele vai ser o que? Ele vai ser, a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo das abscissas, no caso seria essa reta, e essa interseção dessa reta com o eixo das ordenadas vai dar para nós esse ponto M1, certo? Então, o seno nada mais é do que, deixa eu pegar uma outra cor aqui, esse segmento, ó, o OM1, certo? Então, esse segmento, esse tamanho aqui, vai ser o que a gente chama de seno de x, tá bom? Ou seno de alfa, aqui como eu coloquei o ângulo alfa, mas poderia ser aqui chamar de x, certo? Bem, a gente pode observar o seguinte também, ó, que a definição do seno de um ângulo agudo em um triângulo retângulo vai ser, né, diferente dessa acima, porque essa vai valer para qualquer ângulo, né? Aqui é só para fazer, por exemplo, se eu traçar um ângulo aqui, ó, nesse quadrante, o que vai acontecer, ó, é esse ângulo aqui, ó, todo, vamos chamar esse ângulo de alfa, tá? E o que acontece? Agora o ângulo é maior, né? Na verdade, a gente vai formar esse triângulo retângulo para tentar descobrir o valor ali, digamos, esse tamanho aqui, né? Agora, esse valor aqui que vai ser o seno de alfa, digamos assim, ou seno de x, tá bom? O que a gente estuda no triângulo retângulo se restringe a gente calcular somente em um ângulo que vai no máximo, né, ali até uma quantidade de graus, ou seja, vai ser finito, ele vai estar sempre, né, próximo aqui do que, ó, do primeiro quadrante, ou seja, ele vai se restringir, se fosse num triângulo somente, aqui a gente colocando o eixo x e y, a gente consegue perceber que para um triângulo retângulo, os valores vão se restringir somente de 0 a π-meios, somente esse intervalo aqui, certo? Claro que é aberto. Ou seja, ele vai estar no primeiro quadrante. Lembra que o primeiro quadrante vai 0, depois aqui π-meios, aqui π, 3 π-meios,
e aqui o 2π. Certo? Isso é importante lembrar que, por definição, a gente consegue perceber que, olha só, como o seno ele vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, então, ó, seno de, vamos dizer, de x aqui, vamos dizer que esse ângulo aqui, ó, seno de alfa, ó, seno de alfa, ele vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, ó, como a gente está falando do círculo unitário, lembra, ó, aqui, ó, o raio vale 1, então a hipotenusa vale 1. Então, o seno de alfa vai ser igual a cateto oposto sobre 1 igual ao cateto oposto, ou seja, ele vai ser esse tamanho aqui, ó, que é aquilo que a gente já tinha explicado aqui na hora de fazer a definição, tá bom? Isso é só uma observação. Outra coisa que vale a gente lembrar é que a gente vai representar muitas vezes por exemplo, seno de 30 graus, a gente vai dizer, por exemplo, seno de π sobre 6, ou seja, transformar esses graus em radianos. Isso é muito importante na hora de a gente saber resolver os problemas, tá bom? Seno de 60 igual a seno de π terços e o seno de 90 igual ao seno de π meios e assim sucessivamente, certo? A gente vai representar assim. Bom, o que a gente também precisa na hora de resolver esse gráfico é encontrar esses valores aqui, os notáveis, ou seja, a partir de um x, né, esse x vai estar em radianos, então isso é importante da definição para a função, né, no caso que a gente está estudando a função, tá bom? O x ele vai estar em π, deixa eu tirar, deixa eu passar a borracha aqui, ele vai estar então em π radianos, tá bom? Isso faz parte da definição da função. Então, ó, o seno de zero vai ser zero, né? Lembrando o seguinte, ó, imagina aqui, deixa eu pegar uma outra cor, pode ser preto mesmo, ó, 1, menos 1 e menos 1. Nota o seguinte, ó, por exemplo, seno de 0 graus vai estar aqui, ó. E quanto que vale o seno aqui, ó? Que tamanho é esse daqui? 0, ele não aumentou, ou seja, 0. Seno de π meios, ou seja, o π meios vai estar aqui, ó, né? Ó. Então, qual vai ser o tamanho todo ali? Esse tamanho todo desse segmento? 1. Né? Depois, quando é π, ele vai estar aqui, ó. Ó, que tamanho é esse? 0. Depois ele vai vir aqui, ó, menos 1. E 2π, 0. Esses são pontos fundamentais aqui para a gente conseguir resolver. E outros pontos são o seno de 30, tá? O seno de 30 graus, que vai ser 1 meio, ou seja, vai estar na metadezinha aqui da barrinha, ó, tá? O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, né? Raiz de 3 sobre 2. Sabendo esses valores aqui, a gente vai conseguir elaborar o gráfico, certo? Então, como é que vai ser esse gráfico? Ó, nota que a gente vai colocar os valores próximos aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar a cor preta. Ó. Então, o valor de π sobre 6 vai dar 1 meio. Então, esse aqui, ó. Esse valor aqui, ó,
que vai ser o π quartos, seria o 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o π terços, que equivale a 60 graus, é o raiz de 3 sobre 2, certo? O que aqui a gente consegue perceber é o seguinte, ó, os próximos aqui, né, depois do π meios, aqui, então seria depois do 90, seria o 120 graus, tá bom? Que a gente converteria aqui, ó, 120, fazer aqui no cantinho, para não ficar poluído aqui. Bom, 120 graus, π sobre 180. A gente vai fatorar aqui os dois por 6. Isso vai dar 2π sobre 3. Tá? Então, daria mais ou menos esse valor. E assim eu iria encontrando os outros valores, né? Depois de 130, o 150, que ia ficar 150 sobre 180. E, né, para transformar, aqui eu posso dividir por 3, daria 5π sextos, então aqui seria 5π sobre 6, e assim sucessivamente eu encontrando os outros valores. O que a gente pode perceber, né, é que essa função ela se repete, né, ela forma esse tipo de comportamento, parece uma onda. Isso aqui é o que a gente vai chamar, essa curva aqui, ó, esta curva é o que a gente chama, então vamos botar assim, chama-se de senoide. Senoide, tá bom? Deixa eu sair aqui. Vamos fazer algumas observações sobre esse gráfico. Bem, pela definição, o domínio vai ser todos os reais. Então, deixa eu colocar com uma outra cor aqui para fazer essa observação. Deixa eu ver aqui. Observação. Aqui, ó. Só deixa eu fazer de novo, porque aqui a aula ficou em cima. Aqui. Agora vai ficar melhor. Mais um. Bem, continuando aqui, ó. Então, escrevi aqui observação, não consegui tirar ali da tela a aula para aumentar. Então, chamar aqui nossa observação, que a gente tem o seguinte, ó, que o domínio, então o domínio, meu Deus, tá aqui, observação, então o domínio são os reais. Assim, esse gráfico ele continua, né, à direita de 2π e à esquerda de 0. E o que a gente representa aqui acima, ou seja, essa curva desse ponto até o ponto 2π, é o que a gente vai chamar de período. Certo? Isso que está acontecendo na função de 0 a 2π. Bem, isso tudo aqui é o que faz parte do domínio, digamos assim, né? A gente pode colocar aqui como um número 1, digamos assim. Bom, outro fato aqui é o seguinte, ó, a imagem dessa função, ela vai variar no intervalo de -1 e 1. Né? Olha só, o ponto máximo dá lá em 1 e o ponto mínimo dá em -1.
Tá bom? Outra coisa que vale a pena a gente observar aqui é o seguinte, ó. Vamos analisar os sinais dessas ordenadas, né, da ordenada de M, em cada quadrante. Ou seja, para a gente conseguir estudar o sinal. O que eu quero fazer aqui, ó? Tendo um círculo trigonométrico, vou fazer com uma outra cor aqui, ó. Ou seja, ó, aqui o Y, aqui o X. Deixa eu colocar com uma outra cor. A gente tem o seguinte, ó. Vou botar aqui em cima, mas faz parte aqui desse círculo, tá? Só para não ficar muito poluído aqui, riscado em cima dos outros. Então, no primeiro quadrante, onde o X ele pertence, né, ao intervalo 0 até π meios, eu tenho que o seno de x ele é maior que zero. Ou seja, aqui nesse quadrante o seno ele é positivo. No segundo quadrante, quando x pertence, né, a um intervalo aberto de π meios até π, eu tenho que o seno de x ele também é positivo. Tá? Já no terceiro quadrante, quando x pertence, né, a esse intervalo de π a 3π meios, o seno ele é negativo. Tá? E no quarto quadrante, o x ele está pertencendo a qual intervalo? De 3π meios até 2π. Então aqui o seno ele é negativo. Tá bom? Ou seja, ó, acima do eixo y ali, acima do eixo x, acima do eixo x ele é positivo e abaixo do eixo x ele é negativo. Bem, uma função periódica, deixa eu só ajeitar aqui. Então, essa função, né, é uma função periódica. A gente consegue perceber, por exemplo, nessa função aqui, ó. Deixa eu só escrever aqui na tela, ó. Nota o seguinte, ó. Vou pegar a caneta com a outra cor aqui, ó, com roxo. Observe o seguinte, ó. Esse formato aqui, ó, até 2π, daqui até aqui, ó, se formou outro aqui que tem o mesmo formato, ó. A partir do 2π, ó, ele vem, sobe, vai até 1, 0 e vai até o 4π de novo. Ou seja, tá vendo que está sempre formando essa mesma curva aqui, certo? Ou seja, as funções que se comportam dessa maneira, a do seno, né, elas se repetem sempre assim, sua variação, vão ser chamadas de funções periódicas, tá? E que então por aqui, digamos que a definição deixa eu apagar aqui. Então a definição vai ser o seguinte, ó, uma função de f de a em b, ela vai ser periódica se existir um número p que satisfaça a seguinte condição, ou seja, ó, quando eu calculo x mais p, vai ser igual a calcular a função em x para todo x pertencente ao a. Então, o menor período, né, o menor valor, digamos assim, de p é o que a gente vai chamar de período, tá? Dessa função f. Então, esse p aqui vai ser o que a gente vai chamar de período. Tá bom?
E, intuitivamente, né, o período ele é o comprimento do menor intervalo no qual a função passa por um ciclo completo de variação, tá? Então, observando o gráfico, a gente consegue perceber que o período da função seno é 2π, ou seja, de 2 em 2π, essa função se repete, tá? Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Construir um gráfico com período completo da função, dar o seu domínio, imagem e período. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos para a solução. A gente tem um período completo dessa função quando o x ele percorre uma volta no ciclo. Assim, a gente consegue obter os seguintes pontos do gráfico. Então, ó, quando x vale zero, o que eu tenho? Que o y, né, ou f de x, é igual a 1 mais seno de zero. Isso aqui vai ser igual a 1 mais zero, que é igual a 1. Quando x vale π meios, eu tenho que y é igual a 1 mais seno de π meios, ou seja, vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. X igual a π. O que vai acontecer? O y vai ser igual a 1 mais seno de π, que vai ser igual a 1 mais 0, que é igual a 1. Bom, quando x vale 3π sobre 2, eu vou ter que o y é igual a 1 mais seno de 3π sobre 2, que vai ser igual a 1 mais o menos 1, que vai dar igual a 0. E x igual a 2π, eu vou ter que o y vai ser igual a 1 mais seno de 2π, que é igual a 1 mais 0, que é igual a 1. Certo? Bom, a partir daqui, agora a gente já pode começar a montar, então, o gráfico, tá? Eu só vou apagar aqui, tá? Para eu conseguir fazer tudo aqui na mesma tela. Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos lá, vamos montar aqui uma tabelinha. X e Y. Então, eu tenho 0 e 1, π meios e 2, π 1, 3π meios e 0, 2π e 1. Ó. Deixa eu só apagar aqui. Tentar fazer um pouco mais reto para ficar melhor a gente entender. Ó, então aqui Y, aqui X. Então 1, 2, aqui então, ó, então aqui vai ser π, 2π, 3π meios, π
μ. Então, aqui vai ser o ponto, né? 1, aqui. π vale 2, em π vale 1, aqui vale 0, em 2π vale 1. Então, a função vai ser algo desse tipo aqui, ó. Aqui eu não vou conseguir desenhar bem bonitinho, mas a ideia é essa. Então, aqui a gente já consegue ver o que, ó. Bom, o domínio a gente já sabe, né? O domínio é todos os reais, isso já é por definição. A imagem, a gente pode ver que essa imagem ela está variando de quanto? Ó? Ela vai, ponto mínimo é 0 e no ponto máximo é 2, tá? E o período, que é o P, vai ser 2π, ou seja, ela se repete de 2π em 2π, certo? Bem, na função cosseno, a gente já está sabendo que todo número real x ele vai corresponder a um único ponto m do círculo trigonométrico. Ou seja, a abscissa de m, m2, em relação ao sistema cartesiano, xy, é a função de x, isto é, né, a cada função de x vai corresponder a um único número m2. E essa função aqui a gente vai chamar de função cosseno. Então, por definição, seja m a imagem no círculo do número real x, a gente vai ter que o cosseno de x vai ser essa abscissa de m, tá? Aquele ponto m2, que a gente vai representar como o cosseno de x o segmento OM2. Então, como eu já tinha dito lá no seno, a gente vai ter aqui, ó, um valor aqui, um ângulo, digamos um ângulo x, e a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo y ali, ou perpendicular ao eixo x, e vai encontrar esse ponto aqui, ó. Esse segmento, que eu vou pintar aqui de vermelho um pouquinho mais forte, vai ser o que a gente vai chamar de cosseno de x. Certo? Vamos ver alguns valores notáveis aqui que vale a pena a gente saber. Bom, cosseno em 0 vale 1, né? Porque, ó, aqui, ó, novamente eu vou fazer aqui o círculo só para a gente entender um pouquinho. Ó, vemos que aqui a gente tem o círculo, tá? Então, quando o ângulo está aqui, ó, bom, tá ali o ponto, o cosseno vale, tá inteiro aqui. Quando o círculo vale 1, né? O círculo ele tem o raio 1, então todo segmento vale 1. Ó, quando vale π, o tamanho desse segmento está aqui, ó, bem pequenininho, ou seja, 0. Porque a gente está sempre medindo o x, né, no cosseno. Ó, o eixo x aqui, π menos 1, né, porque esse tamanho aqui vai ser o ponto menos 1, tá bom? A gente vai ter que querer saber qual é o valor aqui da abscissa, que tá da abscissa, isso, certo? Bom, aqui no 3π, 0, e aqui o tamanho vai ser 1, certo? Bom, aqui o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 graus, que vai ser igual a 1/2. Vamos traçar esse gráfico aqui da função cosseno. Então, conforme eu tracei o outro gráfico da função seno, aqui é o mesmo raciocínio, tá bom? E a gente começa a perceber que essa função ela também se repete de 2π em 2π, tá? A gente vai fazer primeiro traçar esse gráfico de
0 a 2π, e o legal aqui seria fazer em casa, né, para já compreender os outros pontos depois do 2π, né, do 90 graus, ou seja, do 120 graus, do 150 graus, dos, dos 135 graus, né, e depois dos 150 graus, depois 180 e assim vai indo, para encontrar esses valores aqui, ó, tá? Que isso daqui vai enriquecer um pouquinho do estudo, para a gente conseguir fazer até chegar nos outros aqui. Claro que, como a gente está fazendo tudo em pi radianos, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, poderia colocar os 120 graus, claro que depois vai colocar em radianos, só vou colocar aqui só para saber, né? E para poder fazer em casa. Opa, desculpa aqui. Deixa eu apagar ali, não ficar feio aqui. Ó, então aqui 135 graus, aqui os 150 graus, e assim vai indo, depois 180, depois 210, 225, e 240 graus, e assim vai indo, certo? Claro que vai colocar tudo em pi radianos, mas só para descobrir os valores e ir marcando. Isso é legal para ir enriquecendo um pouco do estudo, certo? Bom, aqui também cabe, né, a gente fazer algumas observações aqui, que, de novo, bem parecido com a função seno, o domínio vai estar associado a todos os números reais, tá bom? A imagem dessa função, ela vai variar de -1 a 1, tá? E o que a gente pode falar sobre essa função é que ela também é periódica, né? Ela se repete de 2π em 2π. Isso é legal de ir fazendo os outros, por isso que eu falei que é legal de ir fazendo os outros valores, porque daí a gente consegue perceber esse período, tá? Eu não vou aqui fazer toda a função, porque senão ficaria um vídeo muito longo, tá? E, além do mais aqui, ó, a gente pode explorar um pouco esses sinais, né, da função cosseno. Então, vou fazer aqui embaixo um círculo trigonométrico, só para a gente mostrar como é que é o seno e cosseno. Então, ó, no primeiro quadrante, quando o x ele pertence a um intervalo de 0 a π meios, a gente tem que o cosseno ele vai ser positivo. Então, aqui, ó, positivo. No segundo quadrante, que é quando o x ele pertence a π meios, desculpa, até π, o cosseno ele vai ser negativo, tá? Então, vai ser menor que 0. Então, aqui é negativo. No terceiro quadrante, quando o x pertencer de π a 3π sobre 2, o cosseno ele vai ser negativo. E no quarto quadrante, quando o x pertencer de 3π meios a 2π, o cosseno ele vai ser negativo. Ele vai ser positivo, desculpa. Vai ser positivo, certo? É só a gente pensar o seguinte, ó, o x ele é positivo da onde? Ó? Do zero aqui, do eixo das ordenadas para a direita. E ele é negativo do eixo das ordenadas para a esquerda. Tá bom? Então, esses sinais aqui ajudam bastante a gente na hora de conseguir resolver alguns problemas, tá? Bom, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a função tangente. E essa função tangente, né, os únicos
pontos, né, do círculo, que a gente tem que prestar atenção, que eles vão ter abscissa igual a zero, são os pontos das interseções do ciclo com o eixo das ordenadas, ou seja, o ponto π meios e o 3π meios. Então, o que a gente vai ter? Ó? Que o cosseno, né, de x ele vai ser igual a zero quando o x estiver nesse intervalo aqui. Ó. Então, o cosseno de x vai ser igual a zero se somente se o x ele pertencer a esse intervalo aqui, ó, π meios mais k π, ou seja, com k pertencente aos reais, tá bom? Por que isso? Olha só, digamos que o k vale 1, então nesse intervalo aqui, ó, x igual a π meios mais π, isso daqui vai ser igual a 3π meios, e 3π meios a gente sabe que o cosseno é igual a zero, o cosseno de x aqui, né? O cosseno de x é igual a zero, tá bom? Então, por isso que tem essa definição aqui. Então, a gente vai denominar de função tangente, né? Essa função f de x, que é seno de x sobre cosseno de x, definida para todo x. Aqui é um x só, tá, pessoal? Desculpa que eu errei. Para todo x real, diferente de π meios mais kπ. Então, a gente vai representar essa função por seno de x sobre cosseno de x. Tá? A nossa interpretação geométrica vai ser o que? Ó? O que a gente tem que perceber primeiro é que, por definição, o seno e o cosseno, né, eles são, respectivamente, ordenada e abscissa dos pontos do círculo trigonométrico. Né? Então, a gente poderia dizer que o eixo das ordenadas é o eixo dos senos, certo? Vou até escrever aqui. Ó. Poderia chamar esse eixo aqui, ó, de eixo dos senos. E esse eixo aqui de eixo dos cossenos. Esse eixo aqui que é o eixo x. Tá bom? Bom, se a gente chamar essa reta aqui, ó, de z, desculpa aqui, ó, y, chamar aqui, ó, eixo senos, e aqui x de eixo dos cossenos. Olha, e a gente chamar essa reta de reta z, essa retinha toda aqui, ó, ela não termina só aqui, a gente vai ter a seguinte característica, né? Essa reta z vai ser a reta tangente do círculo, tá? E a gente vai chamar esse eixo aqui, então, essa reta z, de eixo da tangente, né? Eixo das tangentes. E a gente vai dizer que esse ponto aqui, ó, do ponto A até o ponto T, aqui, vai ser o que a gente chama de tangente de x. Tá bom? E olha só, né? Por exemplo, tá, mas como é que a gente chega nessa seguinte conclusão? Vamos prestar atenção no seguinte, ó. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui, ó. Fazer de azul. Ó, daqui até aqui, ó, o tamanho desse segmento é o que, ó? É cosseno de x. E esse segmento aqui, ó, é o seno de x, tá bom? Então, a gente tem o seguinte, ó, nota que daqui até aqui, ó, vale 1, porque é o círculo trigonométrico. E esse tamanho aqui, ó, certo? Ele vale o quê, ó? Ele vale
Vamos dizer que a gente quer chamar ele de tangente de x. Tá bom? Agora nota o seguinte, ó, eu vou só fazer aqui no cantinho aqui, ó, para ficar melhor de entender, ó. Digamos que a gente tem o seguinte, ó. Sim. O desenho vai ficar meio de cabeça para baixo, mas só para vocês entenderem. A, T, aqui vamos dizer que é um ponto P, aqui o ponto O e aqui o ponto B, pode ser. Então ficaria assim, ó. A, B, O e aqui P. Só para conseguir entender, ó. Aqui valeria 1, aqui valeria cosseno de x, aqui seno x e aqui o que a gente vai chamar de tangente de x. Tá? Nota o seguinte, ó, aqui do O até o A, ó, isso tudo vale 1. Então eu vou fazer a seguinte relação, ó, é como se a gente tivesse dois triângulos, né, ó, dois triângulos, ó, a relação de OA para OB tem que estar na mesma razão de AT, né, que é o grande, sobre BP, ou seja, vai ficar 1 sobre o OB, que é cosseno de x, igual a t, que é tangente de x, sobre o BP. Né? Vamos dizer o seguinte, ó, dizer que o AT a gente não sabe ainda que ele é tangente de x. Então eu só sei que tangente de x, né? Digamos assim, a gente só sabe que a tangente de x ela vai ser cosseno, né? Ela vai ser seno de x sobre cosseno de x. Então, por enquanto, eu só sei isso, ó. E aqui, vamos dizer que aqui eu não sei ainda que é tangente de x. Vamos chamar de AT. Então eu vou ter que AT sobre BP, que é o que? Seno de x. Passando o seno para o outro lado, eu tenho o seguinte, ó, que AT é igual a seno de x sobre cosseno de x. Ó, bom, mas AT é o que? É esse tamanho aqui, ó. É esse daqui, ó, que eu estou pintando. Então quer dizer que AT é exatamente quem, ó? Vamos prestar atenção aqui, ó. AT deu seno de x sobre cosseno de x, mas quem é seno de x sobre cosseno de x? É a tangente. Então AT é exatamente a tangente de x. Essa é a interpretação geométrica. Por isso que a gente diz que AT, que esse valor é até ali. Certo? Bom, alguns valores notáveis são o seguinte, ó, tangente quando x vale 0 é 0, em π meios ela não existe, em π vai dar 0, em 3π meios ela não existe, em 2π, 0. E esses valores também são muito importantes para a gente descobrir os outros, certo? Então, ó, de π sextos, raiz de 3 sobre 3, de π quartos, 1, e de π terços, raiz de 3. Certo? Isso vai nos ajudar aqui na hora de a gente fazer o gráfico, tá? Uma coisa que vale a pena a gente perceber aqui, ó. Só vou completar para ficar mais fácil aqui pra gente, ó. Aqui nesse ponto, digamos que é π sobre 6, tá? Raiz de 3 sobre 3, em π quartos, que é 45, vale 1, em π terços, o tamanho vai dar raiz de 3, tá? E nota o seguinte, por exemplo, ó, quando vai ser... Opa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Quando vai ser aqui, ó, bem próximo, aqui, imagina, vai ser bem difícil ela vai encostar nessa reta aqui, ó, lá em cima, vai dar um valor muito alto. E quando chegar em 3π meios, ela vai ficar uma reta que ela é paralela a essa reta do eixo das tangentes. Por isso que aqui em π meios a gente diz que, por exemplo, tangente de π meios, ela não existe, tá bom?
Isso é bem importante. Agora, a gente fazendo esse gráfico aqui da função tangente, a gente consegue observar o seguinte, que o domínio aqui vai mudar um pouquinho, né? A gente vai dizer então que o domínio ele vai ser de todos os números reais menos, todo o valor de x, tal que o x ele seja igual, né, a π meios mais kπ. Se ele tiver nesse domínio aqui, né, a gente tem que tirar fora esses números que estão nesse domínio. Então, você, por exemplo, π meios, qual seria o próximo? Π mais π meios, que dá 3 π meios. Depois, π meios mais 3 π meios mais 2π, e assim sucessivamente, onde esse k aqui ele vai pertencer aos números inteiros. Tá bom? Bem, a imagem vai ser todos os reais, que podem ver que essa função ela passa por todo o y, tá? Agora aqui, ó, um detalhe é que o período mudou, né? O período agora ela se repete de quanto? Ela se repete a cada π, né? Ó, nota que ela começa em 0, ela sobe, depois ela desce e sobe de novo, vai fazendo os mesmos formatos. Então, essa função ela se repete de π em π. Bom, a função a tangente ela não é limitada. Lembra que as outras elas vinham até aqui, voltava, vinha e voltava, né? Ou seja, ela era limitada superiormente e inferiormente, tá? Essa já não. Ou seja, essa função, vamos botar aqui a função tangente de x, ela não é limitada, tá? Bom, e os sinais dela, vamos ver como é que a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer bem resumidamente aqui, certo? Ó, no primeiro quadrante, agora não vou botar mais um intervalo, que a gente já sabe qual é. A gente tem que a tangente ela vai ser positiva, né? No segundo quadrante, a tangente ela vai ser negativa. No terceiro quadrante, a tangente ela vai ser positiva. E no quarto quadrante, a tangente vai ser negativa. Então, vai ser algo assim, tá? Só para a gente fazer uma comparação, ó, aqui, ó. Vou botar aqui, ó, a função cosseno, que é assim, né? Positivo, positivo, negativo, negativo. E a função seno de x, que ela é assim. Né? Se a função tangente, ó, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, ó, para a gente descobrir o sinal é fácil, ó. Só fazer, ó, primeiro quadrante, mais dividido por mais, dá mais. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ó, mais dividido por mais vai dar mais, ó. Mais dividido por menos, menos. Menos dividido por menos, mais. E menos dividido por mais, menos. Certo? Bem fácil a gente conseguir encontrar esses valores, tá bom? Então, como eu disse ali, a gente vai ter os sinais da função. Eu vou botar aqui, ó, o que eu já fiz ali, ó. Por exemplo, então, da função cosseno,
eu vou ter mais, menos, menos da função seno mais, menos, menos e da função tangente eu vou ter mais, menos, menos, certo?